Queridos, nós estamos expondo acerca da realidade: Cristo é tudo em todos. E começamos a abrir alguns textos e eles vão nos desafiando a compreensões muito claras e objetivas acerca do texto, da nossa realidade como filhos de Deus. Abrimos o texto de Efésios capítulo 1 e Romanos capítulo 8, e nos deparamos com a descrição que o apóstolo Paulo faz da tão grande salvação que nós temos recebido por graça. A descrição dessa tão grande salvação são coisas que nós jamais poderíamos fazer, e elas nos foram dadas em Cristo Jesus. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, predestinados para sermos filhos por adoção, por meio de Jesus, para o louvor da glória da sua graça. Fomos chamados pelo Evangelho de Jesus para dentro de uma redenção e de uma remissão que há no sangue do Cordeiro. Recebemos o poder que vem do Espírito para nascermos de novo, e recebemos o Espírito como selo para termos plena convicção que somos propriedade de Deus. Além disso, recebemos uma viva esperança de que Ele voltará e nos levará com Ele para vivermos uma vida eterna, desfrutando dEle. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, João 14, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? O que nós fizemos para merecer isso? Nada. Tudo isso é resultado da graça total, única e exclusiva de Deus em nos dar uma tão grande salvação. Algum de nós tem dúvida quanto a essa graça maravilhosa que nos alcança? Não. Creio que não. O caldo começa a engrossar quando a gente abre Filipenses capítulo 2. Vamos lá? E a gente encontra uma orientação segura do apóstolo Paulo. Juju viu que o negocinho está vermelhinho, né? Daqui a pouco ele faz assim. Filipenses capítulo 2. Pedro, você está muito pastoral hoje. Se colocasse eu, você e eu, Clério, e perguntasse quem é o pastor da igreja, eu tenho certeza que a menor possibilidade seria eu. Eucléio está um brinco hoje. Chegasse eu e ele perto de alguém, o cara ia dizer, pastor, não, é esse aqui, esse cara aí, ele está esplêndido. O apóstolo Paulo vai tratar acerca da realidade da ação de Jesus em esvaziar-se a si mesmo no capítulo 2 de Filipenses. Eucléio, não vai ficar bravo comigo não, Eucléio. Eu brinco porque te amo, meu garoto. Onde o apóstolo Paulo vai revelar que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, porque humilhou-se até a morte de cruz.
O apóstolo Paulo vai dizer que diante dele todo joelho se dobrará, diante dele toda língua confessará que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Logo depois de exaltar a Jesus e de falar da soberania, da grandeza dele, o apóstolo Paulo começa a orientar algo muito específico. De sorte que, verso 12, amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas também agora na minha ausência, assim também, o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Leia para mim, por favor. Operai, desenvolvei, o que mais? Efetuai, ponham em ação, colocai em prática. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito da oração? Quem precisa desenvolver, colocar em prática, efetuar, pôr em ação? Quem? Exatamente. Ele vai dizer que nós somos capazes de fazer isso porque, no verso 13, operai, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Então ele diz, vocês precisam efetuar, porque Deus já deu a vocês poder para querer e para fazer. Mas Ele não fará por mim e por você. É importante que eu e você façamos. Isso não pode ser transferido. Está claro? A resposta a essa tão grande salvação graciosa e extraordinária é a minha resposta por fé. Nós começamos a expor a fé de Jesus, nós recebemos dele. Vamos recordar isso? Efésios capítulo 2. Os primeiros versos do capítulo 2 de Efésios vai descrever a nossa realidade sem Jesus, mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar que opera nos filhos da desobediência. Ele vai dizer, entre os quais todos nós andávamos, fazendo a vontade, os desejos da nossa carne e a vontade da carne e dos pensamentos, e todos nós éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Isso me faz recordar Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão separados, destituídos, distantes da glória, da presença, da essência, da vida de Deus. O apóstolo Paulo, depois de descrever isso, no verso 4, ele vai dizer, mas Deus, eu amo quando o texto começa com um mas, porque é adversativo. Sabe o que significa?
que aquilo que foi dito antes vai mudar. Não é isso, professores de língua portuguesa, que é uma conjunção adversativa faz? Temos aqui alguns professores de língua portuguesa, não temos? Uma adversativa vai mudar a expectativa que é posta na primeira oração. Tudo que foi dito antes, que nós andávamos assim, 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 e andávamos como filhos da ira, escravos da nossa própria... Mas vai mudar. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos assentou juntamente com Ele, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nele, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus. Pela graça sois salvos. Quem salva? A graça. Mas como essa graça opera em mim? O que está no resto do texto? Por meio da fé. Os irmãos já viram que esse texto tem algumas peculiaridades, né? Não é por meio de uma fé. O texto, a expressão, tem um artigo definido. Por meio de a fé. Pela graça sois salvos, por meio de a fé. Não é uma fé qualquer. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Ele vai dizer, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qual é a nossa resposta à graça de Deus? Como respondemos a tão grande salvação que recebemos dele por graça? Pela fé. Gostaria de colocar uma pulga atrás da orelha de vocês? Posso? Já indiquei esse livro aos irmãos, não sei quantos puderam comprá-lo. O arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Eu vou pedir permissão aos irmãos para ler um trecho, porque não há como melhorar isso aqui. Isso é o que nós precisamos ouvir. E tem uma outra coisa. Como parte dos apontamentos dessa ministração, nós vamos disponibilizar o texto que eu vou ler hoje em PDF para você ler em casa. Ok? Faz parte dos apontamentos do que vamos receber da palavra de hoje. Eu gostaria que você lesse em casa novamente. Gostaria de pedir aos irmãos que se reúnem em grupos de convívio, que compartilhem também esse texto, falem um pouco sobre isso. Porque essa é a direção neste tempo. Página 67. Richard Owen Roberts é o nome do autor, e ele diz: algumas pessoas costumam argumentar que o chamado à fé aparece no Novo Testamento, sem, contudo, fazer menção ao arrependimento. E por isso, deveríamos entender que a fé é suficiente para garantir a salvação. Todavia, se considerarmos a existência de algumas passagens nas Escrituras que exigem arrependimento, sem que se faça também qualquer menção à fé,
será que poderemos então supor que o arrependimento é o único elemento necessário para a salvação? Certamente que não. Ele diz, porque existe um elo indestrutível entre fé e arrependimento. Alguns defensores desse argumento esperam que observemos o fato de que não se pode encontrar uma quantidade de menções à fé e à incredulidade sem referência ao arrependimento maior que as menções ao arrependimento sem referências à fé e à credulidade. Não há como dizer que a salvação vem apenas pelo arrependimento ou a salvação vem apenas pela fé. Quando Jesus inicia o seu ministério, logo após a morte de João Batista, a primeira proclamação dele é, quem lembra? Arrependei-vos e crede. Não é isso? Arrependimento e fé. Arrepender-se e não crer seria, na verdade, ridículo. Tentar imaginar uma pessoa que se converte do pecado e da própria vontade por nada. De fato, Jesus desejara tratar essa questão quando contou a parábola do homem liberto de um único demônio. Observe, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Jesus trata disso em Mateus 12, versos 43 a 45. Se fosse possível arrepender-se sem fé, a alma se encontraria, na verdade, em grande perigo. Afinal, o que ocuparia o lugar do pecado e da vontade própria? Mais pecado e mais vontade própria? Talvez um mal 7 vezes pior. Irmãos, estão entendendo a argumentação dele? Por sua vez, é aqui que eu gostaria de chegar, a fé sem arrependimento é igualmente impensável. É impossível crer quando se caminha na direção errada. Como uma pessoa que traça o próprio caminho pode seguir o caminho traçado por Deus? Vou repetir a pergunta. Como uma pessoa que traça o seu próprio caminho pode seguir o caminho traçado por Deus? Como uma pessoa completamente comprometida com o pecado, a carne e o mal pode se comprometer totalmente com Jesus? Como ele pode se comprometer com a justiça de Jesus? Será necessário converter-se a fim de converter-se a. Ele diz, será necessário converter-se para então converter-se a. É preciso que eu largue o meu pecado e me converta do pecado, para que eu possa me converter a Jesus. Se eu creio em Jesus,
não posso viver do jeito que eu quero, traçando o meu próprio caminho. Ele continua: arrependimento e fé são lados diferentes de uma mesma moeda na conversão. Quando nós somos transformados por Cristo Jesus e quando a tão grande salvação ocorre em nós, uma mesma moeda tem de um lado a fé e do outro o arrependimento. No arrependimento, nós nos convertemos do pecado e da nossa natureza. Na fé, nós nos convertemos para Cristo e a sua justiça. Não há mérito no arrependimento e na fé. Aquele que é o cumprimento do dever negativo, quando esta é o cumprimento do dever positivo. O mérito está em Cristo e sua morte, sepultamento e ressurreição. Se nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, como podemos viver neles? Se cremos que Ele morreu, a nossa morte e o nosso pecado o levou à cruz, como podemos permanecer vivendo nos pecados? Paulo descreveu a relação entre arrependimento e fé, afirmando: o batismo de Jesus foi um batismo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Cristo. Ele fala isso em Atos 19:4. O apóstolo ainda os associou de forma indissolúvel, quando disse aos anciãos da igreja de Éfeso que não deixou de pregar-lhes nada que fosse proveitoso e ensinou-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Isso está em Atos 20:21. E ele diz: testifiquei tanto a judeus como gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode dissociar uma coisa e outra. Se eu creio para dentro de Jesus para viver nele, eu preciso crer para fora do pecado e me arrepender dele. Posso repetir? Se eu creio para dentro de Jesus para viver nele, eu creio para renunciar ao pecado e sair dele. Esse talvez seja o grande desafio deste tempo. Porque uma das coisas que se aproxima junto com os dias da vinda de Jesus é a descrição de uma imensa apostasia, onde as pessoas viveriam indiferentes a Ele. Isso, infelizmente, tem invadido as igrejas chamadas evangélicas. Pessoas que declaram uma fé nominal, mas não vivem uma vida de arrependimento e de renúncia do pecado. Conheço igrejas onde uma palavra como essa seria vista como fundamentalismo. Se isso é ser fundamentalista, prazer. Eu sou. Até a raiz dos dentes. Porque enquanto eu tiver tempo e os irmãos resistirem, insistirem e quererem conviver comigo como pastor de vocês, vocês ouvirão sobre a necessidade de deixar o pecado. Isso é muito vivo e muito próprio.
Nossos irmãos do passado escreveram aquilo que eles criam. E isso está disposto numa confissão de fé, chamada Confissão de Fé de Westminster. Talvez seja uma das mais famosas confissões de fé da fé reformada. A Confissão de Fé de Westminster, ela é base para a confissão de fé de igrejas como Presbiteriana, Batista, em seu nascedouro. Os artigos 1 e 2 da Confissão de Fé de Westminster diz: do arrependimento para a vida. Da Confissão de Westminster mostram claramente a ligação entre o arrependimento e a fé, declarando: o arrependimento para a vida é uma graça do Evangelho, cujo ensino, a doutrina, a vivência deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho como o da fé em Cristo Jesus. O arrependimento precisa ser pregado tanto quanto a necessidade da fé em Jesus. Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e da odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus. Apreendendo a misericórdia divina, manifesta em Cristo aos que são penitentes, ao pecador pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Não há fé sem arrependimento, não há fé sem obediência. Pode ser outra coisa. Fé não. Tem dito aos irmãos que nós precisamos lutar para nascer de novo, não é? Abram sua Bíblia comigo, por favor, em 1 de João, capítulo 3. Esse é um dos textos que mais adiante nós vamos destrinchá-lo, escrituristicamente. Talvez termo por termo. João 3, 1 de João 3, será doravante o nosso padrão como igreja, acerca da nossa realidade na luta contra o pecado. Vamos começar no versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que podem ler que? Vocês estão sem Bíblia? Vamos lá. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que? Como podemos ser chamados filhos de Deus? Só aqueles que nascem de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E João vai dizer: os quais não nasceram nem da carne e nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. E quando Jesus trata disso em João 3, ele vai dizer: o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, é necessário que você nasça de novo. Só podemos ser filhos
se recebemos o Espírito que nos dá o Espírito de adoção, Romanos 8, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E se somos filhos, somos guiados pelo Espírito de Deus. É a esses que João está falando. Que privilégio e quão grande amor o Pai nos tem concedido, em que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não os conheceu, porque não conhece a Ele, ao Pai. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos manifestos com Ele, semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Qualquer que nele tem esta esperança, de que esperança ele está falando? Que quando Cristo se manifestar, quando ele vier nos buscar, nós seremos parecidos com ele e viveremos com ele e nele. Qualquer um que tem esta esperança, faz o quê? Vocês não estão lendo. Qualquer um que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Verso 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou. Quem se manifestou? Jesus. Para quê? Para tirar os nossos pecados. E nele, verso 6, qualquer que permanece nele, parece que a chave está dando uma volta e a rosca está apertando. Qualquer que permanece em Jesus não pode viver pecando. Sabe por que eu acho que essa tradução ela é interessante? Por causa do tempo verbal do verbo peca. É um verbo no presente. E os verbos gregos no presente, eles têm um sentido não de tempo, mas de aspecto. Os verbos do presente, eles são verbos de ação continuada. Então a ideia é que você peca e continua pecando. Não pode pecar, muito menos continuar pecando. Quem permanece nele não peca e não permanece pecando. Não sou eu que estou dizendo. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, agora bateu o desespero, né? Vou jogar tudo para cima aqui e vou para onde? Para onde iremos nós? Vai correr para quem? Hã? Não tem para onde correr. Temos que correr para Ele. Qualquer que permanece pecando, não viu. Nem o conheceu. Sabe o que isso me lembra? Mateus 7. O que diz lá em Mateus? Nossa, que copão. Parece um copo de chopp, né? Mas eu nem sei o que é um copo de chopp. É água, cara, tá geladinha. Estou lembrando de um indivíduo que foi naquela entrevista com o Jô, lembram? Tinha uma canequinha do Jô, e colocaram o uísque dentro da canequinha, e ele tomou a primeira, e na segunda caneca ele já estava, uhul!
Mas isso aqui é água que passarinho bebe, tá, meus irmãos? Fiquem tranquilos. Vamos voltar, por favor, não dispersem. Foi eu que dispersei vocês, né? Desculpa. Mateus 7. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos o ó do Borogodó, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. O que eles ouvirão do Senhor? Nunca vos conheci. Todo aquele que peca, permanece pecando, não o viu, nem o conheceu. Estão entendendo que bancar de religioso não resolve a parada? Estão entendendo que diante do rei não vai adiantar dizer: expulsei demônio, falei em línguas, expeli demônio, e curei enfermos, profetizei a rodo, preguei pra caramba. Todo aquele que permanece em pecado não o viu e não o conhece. Por isso o rei vai dizer para eles: nunca vos conheci. 7, verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Ele vai dizer: não deixe que ninguém engane vocês. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Não deixe que ninguém engane vocês. Quem comete o pecado? Porque o diabo peca desde o... E para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Já falei para os irmãos que várias vezes eu já ministrei nesse texto, trabalhando essa compreensão como libertação. Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Então, no nome de Jesus, toda a obra do diabo é desfeita. O apóstolo João está dizendo a que obra ele se refere. O diabo peca desde o princípio. A obra dele é pecar desde o princípio. E ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer o pecado. Verso 9, eu já te vi, só um pouquinho. Verso 9. Qualquer que é nascido de Deus, que é o mesmo que nascer de novo, não vive na prática do pecado. Não peca e continua pecando. Porque a semente, a natureza de Deus está nele. E não pode permanecer pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Se eu recebo uma fé para crer para dentro de Jesus, e se essa fé me leva a nascer de novo, ela também é uma fé que me faz rejeitar o pecado. Não dá para viver de boa com ele. Está claro? Está entendendo que não tem o meio termo? Está entendendo que aqui não tem cinza? Nem nenhuma zona sombria, onde a gente possa dizer assim: mas não tem um jeitinho?
Prestem atenção. Nunca vivemos um tempo de graça como estamos vivendo agora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nunca vivemos um tempo de tanta graça como estamos vivendo agora. Porque podemos receber o entendimento. E nós ainda estamos no tempo do arrependimento. Nós ainda estamos sobre a graça. Sob a graça. Debaixo da graça. E ainda é tempo de renunciarmos os nossos pecados e vivermos em Cristo Jesus. Ainda é tempo de dizer não às coisas que naturalizamos, aos pecados que chamamos de nossos, às coisas que se tornaram parte dos nossos comportamentos, e nós defendemos isso como se fosse comportamento, mas é pecado, e precisa ser chamado de pecado, e precisa ser confessado, renunciado e deixado como pecado. Não tem zona sombria, não tem cinza, não tem meio termo. Todo aquele que é nascido de novo não pode conviver com o pecado de forma natural. Está claro? E o que vamos fazer agora? Vamos abrir o texto e entender como o Espírito nos ajuda, a palavra nos ajuda e que passos precisamos tomar para começar a viver sem pecado. Porque o caminho para viver sem pecado é o arrependimento. Primeiro, a resistência. Dizer não para ele. Mas se mesmo assim pecarmos, o constante arrependimento. Era para acabar mesmo. Por favor, leiam o Pão Diário. Assim que terminar o culto, eu vou passar os apontamentos em todos os grupos da congregação. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo, solicite alguém. E por favor, leiam os apontamentos dessa semana. Eu vou postar um texto de mais ou menos umas 8 ou 10 páginas, que é o capítulo 3, parte do capítulo 3 desse livro, e um videozinho de Thomas Watson, falando sobre sinais do verdadeiro arrependimento. E por favor, não me diga que você não teve tempo. Porque para tudo que é importante, a gente tem tempo. E se você quer de fato começar a lutar pela sua salvação, dê o seu jeito, se vira, ache tempo. Porque é meio complicado dizer que não tem tempo para as coisas de Deus e querer morar com Ele na eternidade, né? Eu acho meio assim. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para buscar as coisas de Deus, mas quero viver com Ele na eternidade. Como assim? Tem um zelo por isso? Não que em outros momentos nós não estivéssemos vivendo momentos sérios. Mas esse é um tempo agudo, importante e pontual para lutarmos pela nossa salvação. Sabe quem pode fazer isso por você? É aquele sambinha lá do Kid Morangueira. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Sabe quem pode fazer por você?
Sabe quem pode fazer por você? Sabe quem pode fazer por você? Ninguém. Só você. É ou não é um tempo agudo? É ou não é um estreitamento? Tempos difíceis demandam atitudes firmes. Vou repetir. Tempos difíceis demandam atitudes firmes. Ou vai, ou racha. Amém? Que coisa difícil dizer amém para um negócio desse, né? Espreme daqui, esfrega de lá e depois ainda sorri e pede um amém ainda. Não é mole não. Machuca, põe o dedo na ferida, ainda dá um sorriso amarelo para mim e diz amém. Fechem os seus olhos, mesmo assentado como vocês estão. Foi, meu Senhor, por você e pela sua casa. Talvez eu tenha apertado sua ferida hoje, você está bravo comigo. Peça ao Senhor que te ajude a me perdoar. Mas também peça ao Senhor que Ele revele a você se aquilo que eu estou falando condiz com aquilo que Ele espera da gente nesse tempo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua casa, estejam sobre a sua família, hoje e até que Jesus venha. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Uma semana de paz, de graça e de misericórdia sobre todos nós e sobre as nossas casas.